Capítulo 8. Idiota, idiota, idiota. O olhar vazio de Sônia enquanto sigo com ela pela chuva até o ponto de ônibus é a pior censura, meu castigo pelo surto regado à grapa no quintal. Certamente é pior do que os policiais fulano e cicrano me dando um sermão sobre não perturbar a paz da vizinhança. É a primeira vez que não digo que a amo antes de mandá-la para a escola. Jogo um beijo e me arrependo imediatamente quando ela leva a mãozinha aos lábios e joga outro de volta. O olho negro de uma câmera me encara da porta do ônibus. As câmeras estão em toda parte. Nos supermercados e nas escolas, nos salões de cabeleireiro e nos restaurantes, esperando para captar qualquer gesto que possa ser considerado uma tentativa de comunicação não verbal, até em sua forma mais rudimentar. Porque, afinal de contas, nenhuma das merdas que fizeram com a gente tem a ver com a fala de fato. Acho que foi um mês depois da chegada dos contadores de pulso que aquilo aconteceu. Na seção de hortifruti do supermercado. Eu não conhecia as mulheres, mas já tinha visto as duas fazendo compras. Como todas as mães do bairro, elas andavam em duplas ou bandos, fazendo tarefas em sincronia, prontas para dar uma mão caso os bebês abrissem o berreiro na fila dos caixas. Mas essas duas eram muito unidas, grudadas. Agora sei que essa união é que era o problema. Você pode tirar muitas coisas de uma pessoa: dinheiro, emprego, estímulo intelectual, qualquer coisa. Pode tirar até suas palavras, mas isso não vai mudar sua essência. Mas tirar a camaradagem é bem diferente. Fiquei olhando aquelas mulheres se revezando para vigiar o bebê uma da outra, apontando para os corações e as têmporas num dialeto silencioso. Olhei-a soletrar com os dedos perto de uma pilha de laranjas, rindo quando erravam uma letra que provavelmente não usavam em língua de sinais desde o 6º ano, quando trocavam mensagens sobre Kevin, Tommy ou Carlo. Vi seus rostos horrorizados quando 3 homens uniformizados se aproximaram. Vi a pilha de laranjas despencar quando tentaram resistir e vi quando foram levadas pelas portas automáticas, elas e suas filhinhas, as 4 com uma larga algema de metal no pulso. Não perguntei sobre elas, claro. Mas não é necessário. Desde então, nunca mais vi aquelas mulheres nem seus bebês. Tchau, diz Sônia, e entra no ônibus. Volto até a porta de entrada, sacudo o guarda-chuva na varanda e o deixo aberto para secar. A caixa de correios trancada, com sua única fenda, parece rir de mim. Está vendo o que você fez, Jean? O furgão do nosso carteiro para na esquina, e ele sai, envolto numa daquelas capas de chuva de plástico transparente que os correios dão aos funcionários para o tempo inclemente. Parece que está usando uma camisinha. Minha amiga Anne-Marie e eu ríamos dos carteiros nos dias de chuva, zombando das bermudas e dos chapéus de safari no verão, das galochas fazendo barulho na neve meio derretida nos meses de inverno. Acima de tudo, ríamos das capas de chuva de plástico, porque nos lembravam as roupas que as senhorinhas idosas usavam. Ainda usam. Certas coisas não mudaram. Se bem que não temos mais mulheres trabalhando nos correios. Acho que isso é uma mudança enorme. Bom dia, senhora M.C. Cleland, diz ele, chapinhando pela calçada até a casa. Tem um monte de correspondências hoje. Quase nunca vejo o nosso carteiro. Ele costuma chegar quando estou fora fazendo tarefas ou durante meu banho. Às vezes, se estou na cozinha, ouço a pancada metálica da aba da caixa de correio enquanto estou tomando a 2ª xícara de café. Imagino se ele planeja os horários para não me encontrar. Respondo com um sorriso e estendo a mão, só para ver o que ele vai fazer. Desculpe, senhora, preciso colocar a correspondência na caixa. São as regras, a senhora sabe. Eles têm mesmo essas regras novas, a não ser que Patrick esteja por perto nas manhãs de sábado. Então nosso carteiro cumpridor de normas entrega as cartas para Patrick. Para poupar meu marido do trabalho de ir buscar a chave, acho. Olha a caixa de correio engolir uma pilha de envelopes e fechar a boca com um estalo. Tenha um bom dia, senhora M.C. Cleland. Se puder, com uma chuva dessas.
A resposta automática fica presa na minha garganta, por pouco não a solto. E então algo inédito acontece. Ele pisca 3 vezes, e cada piscadela é pontuada por uma pausa longa, como um batimento de cílios mecânico. Eu tenho esposa, sabe? E 3 meninas. Essa última frase emerge num sussurro enquanto o carteiro. Qual é mesmo o nome dele? Senhor Powell? Senhor Hansey? Senhor Banache? Fico sem graça por nem ao menos saber o nome desse homem que nos visita 6 dias por semana. Ele repete as piscadelas, mas antes verifica, por cima do meu ombro, a posição da câmera da varanda e se alinha de modo que eu bloqueie a visão da lente. Nesse caso eu sou o Sol ou a Lua? Provavelmente Plutão, o planeta que não é mais planeta. E eu o reconheço. Meu carteiro é o filho da mulher que deveria ter sido o primeiro ser humano a receber o soro antiafasia, Delilah Ray. Não é de espantar que ele estivesse tão preocupado com meus honorários no ano passado, que teriam sido exatamente 0 se eu tivesse chegado ao estágio de testes do meu soro Wernicke X5, que ele não deve estar ganhando muito como carteiro. Eu gostava do sujeito. Ele tinha um ar de sensibilidade quando trouxe a mãe para uma consulta, aliado a um sentimento pueril diante da poção mágica que eu me propunha injetar no cérebro dela. Familiares de outros pacientes tinham ficado pasmos, mas esse homem foi a única pessoa que chorou quando falei sobre minhas projeções, explicando que, se o teste corresse bem, Delilah Ray falaria suas primeiras palavras coerentes depois de um ano de confusão linguística pós-derrame. Aos olhos dele eu não era simplesmente mais uma cientista ou fonoaudióloga numa longa fila de produtores de diagnóstico e gente bem-intencionada. Eu era uma deusa que podia trazer de volta vozes perdidas. Era. Agora ele me olha com ar interrogativo, esperando uma resposta, por isso faço a única coisa que posso, levo a mão ao rosto com o visor do contador virado para ele. Sinto muito, diz o carteiro. Antes de ele sair da varanda para ir até o furgão dos correios, fecho e abro os olhos 3 vezes, como ele. Conversamos outra hora. É só um sussurro. E então vai embora. À minha direita uma porta bate, o som metálico do alumínio atingindo o batente. Olivia King, escondida por um guarda-chuva estampado, emerge do abrigo de sua varanda. A echarpe em volta da cabeça é cor-de-rosa, de seda ou poliéster. Isso lhe dá uma aparência de vovó, apesar de Olivia ser pelo menos 10 anos mais nova do que eu. Ela examina o céu, estende uma das mãos e fecha o guarda-chuva. Sem tirar a echarpe, sai da varanda e se senta no banco do carro. As manhãs dos dias de semana são as únicas ocasiões em que Olivia dirige. Se sua igreja fosse mais próxima, ela caminharia. Nesse momento, Olivia parece pequena, quase encolhida, um camundongo correndo de um refúgio para outro, com medo do que pode estar esperando ao longo da trajetória. É o que Jack chamaria de cérebro de ervilha, contente com seu lugar na hierarquia: Deus, homem, mulher. Meu repertório de doutrina religiosa é uma bosta, exatamente como eu gosto. Mas, quando Steven chegou em casa com o livro daquele curso avançado, um título de aparência inocente, Fundamentos da Filosofia Cristã Moderna, gravado na capa, letras azuis inócuas em um fundo branco, eu o folheei depois do jantar. Bem ruinzinho, não é? Disse Steven em sua segunda viagem até o armário de biscoitos na cozinha. Eles vão colocar isso no currículo de todos os alunos no ano que vem? Foi isso que você disse? Meu olhar não se afastou da página, um capítulo intitulado Em Busca da Ordem Natural na Família Moderna. Como todos os outros, era precedido por uma citação bíblica. A passagem da primeira carta aos Coríntios informava ao leitor que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Fantástico! Mais adiante, o capítulo 27 começava com esta máxima do livro de Tito: sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a ser moderadas, a amar os maridos e os filhos, a ser discretas, castas, dedicadas ao lar, bondosas e a obedecerem aos maridos.
A essência do texto era uma espécie de chamado às armas, um apelo às gerações de mulheres mais velhas. Havia capítulos sobre o feminismo e sua desconstrução insidiosa dos valores judaico-cristãos, além da masculinidade, conselhos aos homens em seus papéis de marido e pai, orientação aos filhos para respeitar os mais velhos. Cada página berrava um fundamentalismo de extrema-direita. Fechei o livro com força. Me diga que essa não é a única leitura exigida. Esse é o livro, disse Steven depois de beber um copo de leite e enchê-lo de novo até a metade. E qual é o objetivo dessa matéria? Esclarecer sobre as armadilhas do cristianismo conservador? Ele me olhou, inexpressivo, como se eu tivesse acabado de fazer uma pergunta em grego. Não sei. A professora é legal. E levanta algumas questões boas. Sabe, tipo como é duro para os filhos quando os dois pais trabalham, como nós chegamos a um ponto onde as pessoas se esqueceram das coisas simples. Coloco a caixa de leite de volta na geladeira. Que tal você guardar um pouco para o café da manhã dos seus irmãos? Mas que coisas simples! Uma apresentação de slides passou na minha cabeça, mulheres cuidando do jardim, mulheres preparando pêssego em conserva, mulheres bordando fronhas à luz de velas. A seita dos chaquês praticando a abstinência até desaparecerem de vez. Tipo, bom, cuidar do jardim, cozinhar e coisas assim. Em vez de trabalhar com coisas idiotas. Você acha que eu deveria cuidar do jardim e cozinhar mais? Acha que o trabalho que eu faço é menos importante do que, por exemplo, artesanato? Você não, mãe. Outras mulheres. As que só querem sair de casa e ter algum tipo de identidade. Ele pegou o livro e me deu um beijo de boa noite. De qualquer modo, é só uma aula idiota. Eu gostaria que você largasse, falei. Nem pensar. Preciso dos créditos avançados para a faculdade. Por quê? Para se formar em pensamento cristão moderno. Não. Para entrar na faculdade. E foi assim que eles conseguiram. Enfiando uma matéria aqui, um clube ali. Qualquer coisa para atrair os jovens com promessas de aumentar a competitividade. Foi muito simples, se pararmos para pensar. Capítulo 9. A esposa do presidente está próxima dele na TV, alguns passos atrás e à direita, o cabelo louro coberto por uma delicada echarpe cor de malva que combina com o vestido e destaca os olhos. Não sei por que ligo a televisão. Quando requentei meu café, a chuva voltou a cair num ritmo constante, molhando tudo, então não estou muito afim de sair. Além disso, é mais seguro ficar dentro de casa, sozinha. Sem a tentação de falar. A primeira-dama é linda. Quase uma reencarnação de Jack Onassis, só que loura e de olhos azuis em vez de castanhos. Eu me lembro dela, quando ainda não era casada e enfeitava as páginas da Vogue e da Elle, quase sempre servindo de modelo em roupas de banho cavadas ou lingerie, sorrindo nas revistas, como se dissesse, vamos, pode tocar. Agora, vendo-a plácida atrás do marido, fico pasma com a mudança. Na verdade, uma metamorfose. Ela parece mais baixa, mas talvez seja pela escolha de calçados. O presidente não é muito alto, e acho que há uma questão estética em jogo, como se os fotógrafos decidissem equilibrar a figura dos dois, nivelando os fotografados. Quem estou querendo enganar? Ela não sorri mais, não usa mais nada que fique a menos de 10 centímetros abaixo dos joelhos ou que seja mais cavado do que a base da concavidade da garganta, cujo nome jamais consigo lembrar. Fossa supra não sei das quantas. As mangas são sempre infalivelmente 3/4, como hoje, e o contador no pulso esquerdo combina com o vestido. Parece uma joia antiga, o presente de uma bisavó. A primeira-dama deveria ser nosso modelo, uma mulher pura, firme ao lado do marido em todas as ocasiões. Claro, ela só está junto dele nos eventos públicos. Quando as câmeras e os microfones são desligados, Anna Myers, Ney Johansson,
é imediatamente escoltada de volta para sua casa por um trio de agentes armados do serviço secreto. Nunca filmam isso, mas Patrick sabe porque esteve presente em mais de um discurso do presidente. O trio fica com ela dia e noite. Em outra época, essa supervisão constante da primeira-dama seria aceita como mera rotina de segurança. Mas a verdade está nos olhos azuis de Anna Myers. São vazios, sem brilho, os olhos de uma mulher que agora enxerga o mundo em tons de cinza. Havia uma garota no meu alojamento, 5 portas à esquerda, que tinha os olhos iguais aos de Anna. Parecia que os músculos em volta deles jamais se mexiam, jamais se contraíam ou se esticavam para acompanhar o sorriso que ela dava quando lhe perguntavam se estava tudo bem, se estava se sentindo melhor naquela manhã, se queria conversar. Eu me lembro de quando encontramos seu corpo, de olhos abertos e opacos, como poços rurais ou poças de café derramado. Se você quer saber como é a depressão, basta fitar os olhos de uma pessoa deprimida. É estranho como consigo me lembrar dos olhos da garota, mas não do seu nome. Anna Myers vive numa prisão com rosas nos jardins, mármore nos banheiros e lençóis de 2.000 fios na cama. Patrick me contou sobre ela. Depois de uma de suas visitas de cortesia ao presidente Myers, disse que os homens do serviço secreto verificam o banheiro de Anna 2 vezes por dia, revistam sua cama procurando objetos que podem ter migrado da cozinha sem ser vistos, controlam seus medicamentos e entregam um comprimido de cada vez. Não existe álcool na casa de Anna, nem trancas na porta, a não ser as do armário onde ficam os materiais de limpeza. Nada em sua casa é feito de vidro. Mudo de canal. Ainda temos TV a cabo, mais de uma centena de opções em esportes, jardinagem, culinária, decoração, desenhos animados infantis, alguns filmes. Todos os filmes são de censura livre, nada de terror, um pouquinho de comédia leve, aqueles épicos de 4 horas sobre Moisés e Jesus. E há os outros canais, mas todos são protegidos por senha, podendo ser assistidos apenas pelo chefe do lar e pelos homens com mais de 18 anos. Ninguém precisa de imaginação para adivinhar que tipo de programa passa nesses canais. Hoje escolho golfe, puro tédio envolvendo um taco de metal e uma bola. Quando meu café está frio e o jogador que está na frente chega ao 18º buraco, a campainha toca. É um acontecimento incomum durante o dia. Afinal, para que visitar alguém? As únicas pessoas que não estão fora, trabalhando, são mulheres, e o que elas fariam? Ficariam sentadas em silêncio assistindo ao golfe? Ter companhia só destaca o que não temos mais. Percebo que ainda estou de roupão quando abro a porta e dou de cara com Olivia, de echarpe cor-de-rosa amarrada na cabeça, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ela me examina, um olhar lento e desaprovador desde o meu pescoço até os pés, e estende um saco de açúcar quase vazio e um copo de medida. Assinto. Se não estivesse chovendo, eu a deixaria esperando na varanda enquanto enchia o copo com açúcar na cozinha. Em vez disso, sinalizo para ela entrar, para não se molhar. Olivia me acompanha até a cozinha, e a pilha de pratos sujos do café da manhã recebe a mesma expressão julgadora que meu roupão recebeu à porta da frente. Eu gostaria de lhe dar um tapa, ou pelo menos dizer o que acho de sua atitude hipócrita. Quando pego o copo de medida de sua mão, ela agarra meu pulso. As mãos de Olivia estão frias, principalmente por causa da chuva. Espero algum som, algum metido à besta, mas ela fica em silêncio, observando o meu contador piscar incessantemente o número de 3 dígitos. Ela sorri, e o sorriso me traz uma lembrança de outro dia, outro toque inesperado da campainha, outro pedido de uma xícara de açúcar, meio litro de leite, um ovo. Posso me sentar um pouco? Perguntou Olivia 2 anos antes, sem esperar um sim, acomodando seu traseiro amplo no sofá da sala. Eu tinha deixado a TV ligada em algum programa de entrevistas enquanto corrigia cadernos com trabalhos de fim de ano. Jack Juarez estava discutindo com 3 mulheres vestidas de modo antiquado. Ah, ela não é incrível, disse Olivia. Não foi uma pergunta. Qual delas? Perguntei, estendendo a caixa de leite.
A de terninho vermelho. A que se parece com Satã. Jack estava passando um pouco do ponto, até mesmo para Jack. O vermelho se destacava como uma ferida supurando no meio das outras mulheres, sem graça e opacas em seus conjuntinhos de cores pastel. Cada uma delas usava um colar de pérolas, tão junto ao pescoço a ponto de parecer uma coleira. O medalhão de Jack, uma coruja, pendia entre os seios, empinados devido ao milagre do arame e do bojo nos sutiãs modernos. Eu a conheço, falei. Conhecia. Nós fizemos faculdade juntas. Faculdade, repetiu Olivia. O que ela cursou? Sociolinguística. Olivia bufou, mas não pediu para eu explicar, então voltou sua atenção para o quarteto de mulheres e o moderador. Como sempre, Jack estava esbravejando. Vocês acham mesmo que as mulheres devem obedecer aos maridos? No século XXI? A mulher à sua direita, a do cardigã azul bebê, sorriu. Era o tipo de sorriso que uma professora do jardim de infância atarantada poderia dar a uma criança durante um chilique, um sorriso cheio de pena e compreensão. Você vai superar isso, dizia o sorriso. Deixe-me dizer algumas coisas sobre o século XXI, querida, começou a senhora cardigã azul bebê. Não sabemos mais quem são os homens e quem são as mulheres. Nossos filhos estão crescendo confusos. A cultura da família teve uma ruptura. Houve um aumento de engarrafamentos, poluição, crianças autistas, viciados em drogas, pais solteiros, presidiárias femininas, tiroteios em escolas, pessoas obesas, endividadas e homens com disfunção erétil. Isso para citar apenas algumas coisas. Ela brandiu uma pilha de pastas de papel pardo na frente de Jack enquanto as outras bonecas Barbie dos anos 70, mulheres puras, como elas se chamavam, assentiam numa concordância melancólica. Jack ignorou as pastas. Aposto que a próxima coisa que vocês vão dizer é que o feminismo é o verdadeiro culpado pelos estupros, não é? Ainda bem que mencionou isso, senhorita Juarez, disse a senhora cardigã azul bebê. Não sou senhorita. Nem senhora. Tanto faz. Sabe quantos incidentes de estupro violento foram denunciados em 1960? Nos Estados Unidos? É interessante você usar a palavra denunciados, interrompeu Jack. 17.000. Mais ou menos. Este ano o número foi 5 vezes maior. Jack revirou os olhos e as outras duas mulheres puras partiram para o abate. Elas tinham os números. Tinham gráficos e pesquisas. Uma apresentou um conjunto de gráficos de pizza, deviam ter se preparado com antecedência, pensei, e enquanto Jack lutava para ganhar tempo no ar. No sofá ao meu lado, Olivia mordeu o lábio. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia de quê? Desses números. Ela apontou para um dos gráficos, agora sendo televisionados com uma narração pré-gravada na voz de Azul Bebê. A mulher já não falava de estupro, mas recitava estatísticas sobre o uso de antidepressivos. Meu Deus! 1 em cada 6? Isso é medonho. Ninguém na plateia do estúdio estava prestando atenção ao que Jack dizia sobre estatísticas distorcidas ou a falácia de correlação-causalidade ou o fato de que, claro, ninguém tomava inibidores de serotonina em 1960 porque eles não existiam. Foi assim que tudo começou. 3 mulheres com uma pilha de gráficos de pizza e pessoas como Olivia. Capítulo 10. Olivia demorou uma eternidade para ir embora, ela e seu maldito copo de açúcar. Ela provavelmente nem precisava do açúcar e só veio xeretar, ver o que eu estava fazendo. Olivia se tornou a mais pura das mulheres puras, sempre se balançando na cadeira da varanda com sua Bíblia abreviada e cheia de anotações, sempre cobrindo o cabelo, sempre sorrindo e baixando a cabeça, literalmente, para Evan quando ele estaciona o Buick na entrada de veículos. As Bíblias ainda são permitidas, se forem do tipo certo. A de Olivia é rosa, a de Evan é azul. Você nunca os vê trocar,
Nunca vê o livro azul nas mãos de Olivia enquanto ela está sentada à sombra com sua xícara de chá adoçado ou vai aos cultos no outro carro. É um veículo compacto, muito menor do que o que Evan usa para ir ao trabalho. Às 2 da tarde eu quase desejo que Olivia ainda estivesse aqui. Tiro 2 pacotes de hambúrguer do freezer e coloco na bancada para descongelar. Não há batatas suficientes para todos nós, quanto mais para 3 garotos em fase de crescimento que parecem ter solitárias persistentes, de modo que arroz terá de servir. Ou eu poderia fazer biscoitos, se conseguir me lembrar da receita. Automaticamente me viro para a estante ao lado do que costumava ser minha mesa de leitura na cozinha e procuro pelo exemplar manchado de alegria de cozinhar, como se esperasse que ele estivesse ali. No lugar dele, e no lugar de todos os outros livros, estão algumas fotos das crianças, uma dos meus pais, uma de Patrick e eu em nossas últimas férias. São ou Léo tirou essa, e estou cortada ao meio, o lado direito do rosto escondido pela moldura de palitos de picolé que Sônia fez na escola. Parece que ainda fazem trabalhos de arte. Se eu mudar as fotos de lugar, a estante não ficará parecendo tão abandonada, por isso mexo nos porta-retratos, coloco o cronômetro de cozinha e a balança nos espaços vazios e dou um passo atrás para examinar o feito do dia. Com um pouco de imaginação, posso me convencer de que acabei de esculpir a porra do Monte Rushmore. Que comece a chuva de papel picado. Meus pais estão agora numa posição muito mais proeminente do que antes desta empreitada na área de decoração de interiores. Não sei se quero que eles fiquem desse jeito. Eles ligam da Itália ou falam com Patrick pelo Skype, no laptop que ele mantém trancado em seu escritório, o que tem registrador de digitação, câmera e 1000 outros alarmes conectados. Em geral isso acontece nos domingos, quando as crianças estão em casa e a diferença de fuso horário permite que elas digam olá a toda a família. Deveria ser uma ocasião alegre, mas minha mãe termina toda a ligação chorando ou entrega o telefone para o meu pai antes de desmoronar. Bom. O jantar. As crianças adorariam biscoitos. Estou vestindo calça jeans e uma velha blusa de linho, pronta para me arriscar a uma ida ao mercado, quando o carro de Patrick vem rugindo pela rua. Sei que é o dele, se há uma habilidade que desenvolvi enormemente no ano passado é a de discriminar sons. Mustang, Corvette, Prius, Mini Cooper. É só dizer o nome do carro que eu reconheço o som. O que me incomoda, enquanto olho pelas persianas, não é Patrick chegar cedo em casa, mas os 3 utilitários pretos atrás dele. Já vi esses veículos antes. O interior deles também. Capítulo 11. Merda. 3 carros significam pelo menos 3 homens. Algo me diz que eles não estão trazendo presentes. Hoje não, principalmente depois do meu ato no quintal dos fundos ontem à noite. Haverá um sermão. Talvez mais do que isso. A senhora tem o direito de permanecer calada. Ok, piada ruim. Solto as persianas e retorno à cozinha, pronta para exibir minha melhor cara de dona de casa. Um avental terá de bastar, e ser a própria imagem da bem-aventurança doméstica. No caminho, pego o controle remoto da TV e mudo de canal, do Golf para a CNN. O canal não é como antigamente, nada é. Mas o emprego de Patrick pode ter mais chance de permanecer intacto se acharem que andei recebendo uma overdose de propaganda presidencial em vez de assistir a bolas voando sobre campos de golfe bem cuidados. Notícia de última hora: o presidente anuncia. É só isso que consigo ouvir antes que Patrick e seus acompanhantes, eu estava errada, são 6, e invadam meu espaço. Jean M.C. Cleland. Diz o primeiro sujeito de terno. Um homem bronzeado com um rosto anguloso. Já ouvi antes, claro. Todo mundo viu, só que durante as aparições públicas ele costumava usar um daqueles colarinhos clericais pretos e brancos em vez de gravata. Nas manhãs de domingo, enquanto Jack e eu engolíamos café para espantar uma ressaca de fim de semana, ele aparecia na TV, astro de seu próprio programa. Jack assistia todas as vezes como se fosse uma das ovelhas do rebanho, dizia que isso aumentava sua raiva. Escute.
São Cal vai começar o show outra vez. E ali estava ele em seu uniforme de pastor, pregando sobre a queda da família americana numa semana, o júbilo de se entregar a Deus na outra. Gostava de receber histórias, experiências da vida real, e a faixa na parte de baixo da tela de TV sempre mostrava o mesmo número para ligações grátis. Alguns anos depois ele acrescentou um segundo número, nos últimos tempos havia links do Facebook, depois, uma conta no Twitter. Deus lhe havia mandado um rebanho, dizia ele, e ele cuidaria disso usando qualquer meio que o Senhor proporcionasse. Na época, Jack e eu imaginávamos que só algumas centenas de batistas sulistas do Mississippi seguissem o reverendo Cal Corbin. É uma merda estar errada. Doutora Jean M. C. Cleland? Bom, isso é diferente. Eu não sou doutora desde a primavera passada. Além disso, Patrick está sorrindo. Eu a sinto, porque não posso falar. Na sala, na televisão, um dos apresentadores diz duas palavrinhas mágicas: trauma cerebral. Só essas palavras, essas 5 sílabas, bastariam para me deixar de orelha em pé, mas as palavras que a cercam me acertam como um trem descarrilhado. Presidente. Acidente de esqui. Irmão. Doutora M. C. Cleland, nós temos um problema. É o reverendo Cal de novo. Pessoalmente, sua pele parece menos pastosa do que quando está na frente da câmera, falando pelo presidente. Ainda assim, tem uma aparência porosa esquisita. Ótimo. Resolva, digo. O que eu sou, a porra de Houston? Não, não digo isso. Não digo nada. Jean, fala Patrick. Não, amor, não, querida. Nenhuma dessas expressões carinhosas que os casais compartilham. Agora ele se porta de forma totalmente profissional. Jean, aconteceu uma coisa. Na televisão, a CNN está histriônica. Entre imagens ao vivo de alguma montanha coberta de neve, aquele que governa o mundo livre surge, a própria imagem da solenidade. Ana está ao lado dele, linda em seu conjunto azul e bege. Parece que está sorrindo, ainda que somente com os olhos. O reverendo Cal sinaliza para um dos outros, que entra na minha cozinha. Não gosto dessa intromissão. Se devo ser uma dona de casa silenciosa, pelo menos me deixe manter algum refúgio doméstico que seja só meu. Vai em frente, Thomas, diz o homem que está no comando. E então a coisa mais surpreendente acontece. Thomas, de terno escuro e semblante sombrio, estende a mão na direção da minha mão direita. Retraio-me instintivamente, como um cão selvagem que conhece a dor de uma armadilha, mas Patrick vem até mim. Tudo bem, querida. Deixe que eles façam isso. Com a mão livre, Thomas pega uma chavinha. É como uma chave de elevador, um daqueles negócios redondos e com função única, que não parecem ter motivo para existir a não ser no elevador, uma ferramenta que traz à mente todas as outras invençõezinhas idiotas, abridores de lata, espremedores, boleadores. Coisas que têm apenas uma serventia. Temos muitas delas. Onde a gente arranja essas merdas? Chás de panela e presentes de casamento, lembrancinhas de Natal, compras de última hora na IKEA. Todas são praticamente inúteis, ficam escondidas no fundo das gavetas da cozinha, consideradas óbvias e jamais usadas. É isso que passa pela minha mente quando Thomas me liberta com o equivalente tecnológico de um abridor de lata. Pode falar agora, doutora M. C. Cleland. O reverendo Cal estende a mão na direção da minha sala, como se tivesse se transformado num anfitrião magnânimo. Não é a única reversão de papéis no dia de hoje. Tudo o que eles querem está sendo transmitido pela CNN como a história do acidente de esqui do irmão do presidente. À medida que mais detalhes são informados, hemisfério esquerdo posterior, alerta mas incapaz de se comunicar, balbuciando, descubro o que mais o reverendo Cal e seu pessoal querem. Eles me querem. Se fosse Anna Myers que tivesse se desviado da pista de esqui e dado de cara numa árvore,
eu sairia pela porta sem pensar duas vezes, mesmo duvidando de que haveria homens vindo em utilitário se fosse a esposa do presidente que estivesse internada na UTI. O que os senhores querem que eu fale? Minhas palavras brotam lentamente, hesitantes, enquanto eu saio da cozinha, desligo a televisão ao entrar na sala e me sento numa poltrona. Não quero ter de dividir o espaço com nenhuma dessas pessoas. Está quente hoje, diz o reverendo Cal, olhando para a geladeira com dispensador de água e gelo. É verdade, concordo. Um dos outros homens, não Thomas, tosse. Capto a deixa. Patrick, querido, por que não pega um copo d'água para nossos visitantes, já que você está de pé? Ele obedece, e nenhum de nós deixa de perceber o ligeiro balanço da cabeça do reverendo Cal. Eu sou a esposa. Eu é que deveria servir. E então? Digo. Parece que Bob Myers pode estar com dano cerebral. Foi o locus coeruleus? O reverendo Cal se ajeita no pequeno sofá que fica de frente para minha poltrona. Você é o homem da área médica, Patrick. Mostre a ela os relatórios que o hospital mandou por fax hoje de manhã. Meu marido, que aparentemente é íntimo do indivíduo que colocou aquela algema de metal em mim, entra na sala trazendo uma bandeja com copos d'água e uma pasta de papel fina. Para a minha frente antes de entregar os copos. Acho que você vai se interessar, Jean. E me interesso mesmo. A primeira página é toda de texto, e na segunda linha meus olhos encontram um motivo para a visita inesperada do reverendo Cal, lesão na seção posterior do GTS. Giro temporal superior. Hemisfério esquerdo. O paciente é destro, portanto o hemisfério esquerdo é dominante. Área de Wernicke, digo em voz alta. Enquanto continuo lendo, meu braço esquerdo parece leve e há uma faixa de pele mais clara no pulso, como se eu tivesse tirado o relógio antes de mergulhar numa piscina. Um dos homens do serviço secreto, presumo que eles sejam isso, dada a presença de Cal Corbin, esfrega o próprio pulso. Ele usa uma aliança de ouro no dedo anelar da mão esquerda, por isso conhece a sensação. Não está clara qual é sua especialização, como Patrick. Todos são treinados para seguir ordens, como cachorrinhos. O reverendo Cal assente. O presidente está muito preocupado. Claro que está. Penso que o senhor presidente confia bastante no irmão mais velho. E terá uma tremenda dificuldade para passar informações a Bob ou recebê-las dele. Trechos de conversas futuras passam na minha mente. Há uma situação no Afeganistão, Bob, dirá o presidente. A reação de Bob será algo do tipo belos brilhos nas chamas da sua banana. A fala será precisa e fluida, cada sílaba articulada perfeitamente e sem hesitação. O que sairá será uma algaravia completa, não em código, não um discurso entrecortado, mas as incoerências de alguém que antigamente chamávamos de idiota, no sentido clínico da palavra, claro. Preciso me esforçar para não sorrir. Preciso morder a parte interna da bochecha, com força, para manter a aparência adequada de seriedade, preocupação e dever. Folheio as páginas seguintes. As imagens de ressonância magnética mostram uma lesão substancial exatamente onde espero, na área de Brodmann 22. Isso foi devido a um acidente de esqui? Sem indicação de danos anteriores? Claro que eles não sabem. Homens de 54 anos não têm o hábito de fazer ressonâncias cerebrais, a não ser que haja um motivo. Ele sofria de dores de cabeça? O reverendo Cal dá de ombros. Isso é sim ou não, reverendo? Não tenho essa informação. Agora me viro para Patrick, mas ele balança a cabeça. Você precisa entender, Jean. Não podemos divulgar o histórico médico da família do presidente. Mas querem que eu ajude. A senhora é a principal especialista do país, doutora M.C. Cleland. O reverendo Cal intervém, inclinando-se por cima da mesinha de centro. Seu rosto anguloso está a centímetros do meu. Apesar de ter um quê de personagem de anime, ele é bonito.
Ainda está usando o paletó do terno, apesar do calor, mas por baixo do tecido há uma estrutura sólida. Imagino se mulheres como Olivia King estão secretamente apaixonadas por ele. A chance de corrigir seu tempo verbal é boa demais para deixar passar. Era. Não preciso lhe dizer que não trabalho há um ano. O reverendo Cal não reage, apenas se recosta e junta as pontas dos dedos das duas mãos, formando um triângulo isósceles perfeito. Talvez ele treine isso na frente do espelho. Bom, é por isso que estamos aqui hoje. Ele faz uma pausa, como costumava fazer durante seus sermões televisivos, com um pouco de suspense teatral. Mas já sei o que ele vai dizer. Meu olhar vai dos olhos dele para os de Patrick e dos outros homens na sala. Doutora M.C. Cleland, gostaríamos de tê-la na nossa equipe. Capítulo 12. Na nossa equipe. Uma centena de respostas borbulham dentro de mim, 90% das quais significariam demissão, ou algo pior, para Patrick. Mas qualquer coisa que se aproxime de concordância ou ansiedade em concordar jamais percorrerá o caminho do meu cérebro até minha boca. Em vez de empolgação, sinto como se tivesse levado um soco no estômago, como se as palavras do reverendo Cal tivessem me perfurado feito garras. Eles podem precisar de mim, mas precisar é diferente de querer. E não confio em nenhum desses homens. Eu tenho escolha. Parece uma pergunta segura. O reverendo Cal separa as mãos num gesto santificado de oração. Já ouvi fazer isso, na TV, quando está pedindo ajuda, pedindo que mais mulheres puras, homens puros e famílias puras se juntem ao seu rebanho, quando está pedindo dinheiro. Neste momento essas mãos se parecem mais com um torno pronto para me apertar até eu ser esmagada. Claro, diz ele, a voz exageradamente generosa e falsamente gentil. Sei como a senhora deve se sentir, sei que deixar seu lar e seus filhos para voltar à labuta diária deve ser. Ele procura uma palavra enquanto seus olhos examinam minha casa. Há bagunça e confusão em toda parte, há 3 pares de sapatos meus num canto, para onde os chutei na semana passada, poeira nos parapeitos das janelas, uma velha mancha de café no tapete perto dos sapatos dele. Nunca fui uma boa dona de casa. Ele continua. Nós conversamos com outra cientista, a doutora Khan, para o caso de precisarmos de uma segunda opção. Creio que a senhora a conhece. Conheço. Lincoln é a chefe do meu antigo departamento. Ou era, até que a substituíram pelo primeiro homem que puderam encontrar. Não preciso perguntar por que não o procuraram para esse projeto. Se Lynn tivesse conseguido impor sua vontade, as verbas do sujeito teriam sido cortadas depois do primeiro experimento desastroso. Para ver como ele era inepto. Então, agora as mãos do reverendo Cal se abaixaram e ele não mais me olha, mas fita a algema de aço que Thomas está segurando nos últimos 20 minutos. A escolha é sua. A senhora pode montar um novo laboratório, recomeçar sua pesquisa e ir adiante. Ou. Pergunto, meus olhos encontrando os de Patrick. Ou tudo pode voltar ao normal. Tenho certeza de que sua família gostaria disso. O reverendo não me olha enquanto está falando, ele encara Patrick, como se estivesse estudando a reação do meu marido. Como se alguma coisa da nossa vida no último ano tivesse sido normal. Então entendo, Cal Corbin acredita mesmo no que prega. A princípio eu tinha achado que ele havia engendrado o movimento puro, que suas motivações para ressuscitar o culto vitoriano da domesticidade e manter as mulheres fora da esfera pública eram puramente misóginas. Com certeza era melhor que isso fosse verdade, é menos assustador do que a alternativa. Steven foi o primeiro a me explicar, numa manhã de domingo 2 anos atrás. É meio tradicional, mãe. Tipo nos tempos antigos. Tempos antigos? Como o quê? Grécia? Suméria? Babilônia? Ele se serviu de uma segunda tigela de cereal misturado com 2 bananas e cobriu tudo com leite. Quando Sam e Léo chegarem aos 15 anos, terei de comprar ações da Cheerios. Bom, é.
A ideia das esferas pública e privada já estava lá na época dos gregos, mas ela é ainda mais antiga. Desde as comunidades de caçadores-coletores. Biologicamente, nós somos adequados a coisas diferentes. Nós? Perguntei. Homens e mulheres. Ele parou de mastigar e flexionou o braço direito. Está vendo isto? Você poderia malhar todo dia, durante um ano, e ainda assim não teria músculos como eu. Provavelmente vendo minha expressão de pura incredulidade, ele mudou de rumo. Não quero dizer que você é fraca. Só é diferente. Meu Deus! Apontei para minha têmpora. Está vendo isto, garoto? Com mais 10 anos de escola talvez você tenha um igual. Ou talvez não. E isso não tem merda nenhuma a ver com sexo. Minha voz estava subindo de volume. Calma, mãe. Não diga para eu me acalmar. Você está ficando histérica. Só estou dizendo que, em termos biológicos, as mulheres fazem certas coisas e os homens, outras. Por exemplo, você é uma professora fantástica, mas provavelmente não duraria 1 hora se, não sei, se tivesse de trabalhar cavando valas. Chega. Sou uma cientista, Steven, e não professora do jardim de infância. E não estou histérica. Bom, estava um pouco. Servi minha segunda xícara de café com as mãos trêmulas. Steven não deixou para lá. Abriu o livro daquela maldita aula da turma avançada, Babaquices Religiosas 1, ou sei lá como chamavam, e começou a ler. A mulher não deve ir às urnas, mas tem uma esfera própria, de incrível responsabilidade e importância. Ela é a guardiã do lar, nomeada por Deus. Ela deve ter total consciência de que sua posição de esposa e mãe, e de anjo do lar, é a tarefa mais santa, mais responsável e régia designada para os mortais, e descartar qualquer ambição de algo mais elevado, já que não existe nada tão elevado para os mortais. Esse texto é do reverendo John Milton Williams. Está vendo? Você é uma rainha. Fantástico. Eu precisava do café, mas não queria que Steven visse como eu estava à beira de explodir, por isso deixei-o na bancada. Acho que você deveria abandonar esse curso. De jeito nenhum. Eu estou até curtindo. Quer dizer, há uma tonelada de coisas em que pensar. Até algumas garotas dizem isso. Acho difícil acreditar, falei, não me incomodando em esconder o escárnio. Julia King, por exemplo. Julia King não representa toda a população feminina. Coitada, pensei, imaginando qual lavagem cerebral meus vizinhos tinham feito na filha. Estou falando sério, Steven. Largue o curso. Não. 15 anos. A idade do desafio. Eu a conhecia bem, tinha passado por isso. Patrick entrou na cozinha, esvaziou a jarra de café numa caneca e colocou o resto do leite. O que está acontecendo? Perguntou, bagunçando o cabelo de Steven e depois me dando um beijo no rosto. Está meio cedo para uma briga. Ela quer que eu largue a aula de religião da turma avançada. Por quê? Perguntou Patrick. Não sei. Pergunte a ela. Acho que ela não gosta do livro. O livro é uma bosta, falei. Patrick pegou e folheou as páginas como se fossem um velho desenho animado. Não me parece tão ruim. Talvez se você tentasse ler, querido. Qual é, amor? Deixe Steve cursar o que quiser. Não vai fazer mal. Talvez tenha sido nesse momento que comecei a odiar meu marido. Agora estou de volta à sala, odiando os 7 homens sentados ou de pé ao meu redor, esperando que eu me junte às suas fileiras. Preciso de mais detalhes. Talvez eles não notem que estou embromando. Talvez você ache que sou louca por não agarrar essa chance de voltar ao trabalho. Dá para entender. O dinheiro extra seria bom. É um ponto relevante.
E sinto falta da minha pesquisa, dos meus livros, da colaboração com Lin e meus assistentes de pós-graduação. Senti falta de falar. Acima de tudo, senti falta de ter esperança. Estávamos tão perto, porra. Foi ideia de Lin abandonar nosso trabalho inicial sobre a afasia de Broca e passar para de Wernicke. Eu conseguia entender seu raciocínio. Os pacientes da afasia de Broca gaguejavam com uma frustração palpável, mas conseguiam se expressar. No geral, a linguagem continuava intacta, apenas a capacidade de transmiti-la em palavras fora prejudicada por um derrame, uma queda numa escada, um ferimento na cabeça enquanto percorria algum país desértico usando fardas do mundo livre. Eles ainda podiam compreender, ainda tinham as esposas, as filhas e os pais encorajando-os. Eram as outras vítimas, as que sofriam danos numa parte posterior do cérebro, como Bob Myers, que sofriam a pior perda. Para eles a linguagem havia se transformado num labirinto inescapável de falta de significado. Imagino que deve ser como estar perdido no meio do oceano. Então sim, quero voltar. Quero continuar a pesquisa sobre o soro e, quando estiver pronta, injetar aquela poção nas veias idosas da Sra. Rei. Quero ouvi-la me contar sobre a Quercus virginiana, a Magnolia setelata e a Syringa vulgaris, como fez quando veio pela primeira vez à minha casa, identificando os carvalhos, as gigantescas árvores estreladas e os lilazes com um cheiro que nenhum perfumista conseguiu igualar. Ela os considerava presentes de Deus, e eu tolerava isso. Independentemente do que existisse lá em cima, ele ou ela fez um serviço fantástico com as árvores e as flores. Mas estou pouco me lixando para o presidente, seu irmão ou, na verdade, qualquer homem. E então, doutora M.C. Cleland? Pergunta o reverendo Cal. Quero dizer que não. Capítulo 13. Caramba, como está quente aqui. Deve haver um vazamento no compressor do ar-condicionado de novo. Não seria um tremendo azar? Fico de pé, a calça jeans grudando na parte de trás das pernas, e vou à cozinha encher de novo meu copo d'água. Patrick, pode vir aqui um segundo? Peço. Ele roda pela sala recolhendo os copos vazios e se junta a mim. Enquanto encho um copo depois do outro com gelo, ele segura meu pulso esquerdo. Você não quer isso de volta, quer? Balanço a cabeça por hábito. Você deveria ver isso como uma troca, amor. Tanto você quanto eles vão ganhar alguma coisa. Eu deveria ver isso como a porra de uma chantagem. Ele suspira como se estivesse segurando todo o universo nos pulmões. Então faça pelas crianças. As crianças. Steven não está nem aí. Está ocupado preenchendo formulários para faculdades, escrevendo trabalhos de admissão e se preparando para as provas, que estão logo ali adiante. Além disso, está de olho em Julia King durante a maior parte deste semestre. Os gêmeos, com apenas 11 anos, têm o futebol e a liga infantil de beisebol. Mas a Sônia. Se vou trocar meu cérebro por palavras, farei isso por ela. A roda de hamster na minha cabeça deve estar fazendo barulho, porque Patrick para com os copos d'água nas mãos e me vira para ele. Faça isso por Sônia. Primeiro quero mais detalhes. De volta à sala, recebo as informações. O reverendo Cal se transforma de político em vendedor. A senhora vai ficar sem o contador durante todo o projeto, doutora M.C. Cleland. Se concordar em nos ajudar, claro. Terá um laboratório de última geração e toda a verba e apoio de que precisar. Podemos, ele verifica a papelada em outra pasta, e oferecer um belo estipêndio com um bônus se a senhora encontrar uma cura viável nos próximos 90 dias. E depois? Pergunto, de volta à minha poltrona com a calça jeans grudando na pele. Bom, ele se vira para um dos homens do serviço secreto. O sujeito assente. De volta a 100 palavras por dia? Pergunto. Na verdade, doutora M.C. Cleland, e estou dizendo isso estritamente em segredo, entende? Na verdade, vamos aumentar a cota em algum momento no futuro.
Assim que tudo voltar aos eixos. Ora, isso é novidade. Espero para ver que outros segredinhos ele tem na manga. Nossa esperança, agora o reverendo Cal está totalmente em modo de pregador, é que as pessoas se acostumem, entrem no novo ritmo, e não precisaremos mais dessas pulseirinhas. Ele faz um gesto desdenhoso, como se estivesse falando de um acessório de moda trivial, e não de um instrumento de tortura. Claro, nós só sentimos dor se violarmos as regras. Lembro-me do dia em que fiquei sabendo de tais regras. O procedimento demorou apenas 5 minutos, lá no prédio branco do governo. Os homens falaram para mim, jamais comigo, sempre de forma impessoal. Patrick seria notificado e receberia instruções, de uma equipe viria à nossa casa. Seria conveniente esta tarde, instalar câmeras na porta da frente e na dos fundos, trancar meu computador e empacotar nossos livros, até o bebê aprende o alfabeto, de Sônia. Os jogos de tabuleiro iriam para caixas de papelão, que por sua vez ficariam no armário no escritório de Patrick. Eu deveria levar Sônia, que tinha saído do meu corpo apenas 5 anos antes, ao mesmo lugar naquela tarde, para que seu pulso pequenino fosse medido. Eles me mostraram uma seleção, um arco-íris de cores dentre as quais eu poderia escolher. Rosa seria adequado para uma menininha, disseram. Apontei para uma prateada para mim e uma vermelho sangue para Sônia. Um ato trivial de desafio. Um dos homens saiu e voltou com o bracelete que substituiria meu Apple Watch, com o qual Patrick havia me surpreendido no Natal do ano anterior. O metal era leve, liso, uma espécie de liga, estranho à minha pele. Ele ajustou o contador à minha voz, colocou-o no 0 e me mandou para casa. Naturalmente não acreditei em uma palavra daquilo. Nem nos desenhos que eles me mostraram em seus livros ilustrados, nem nos avisos que Patrick leu para mim em voz alta enquanto tomávamos chá à mesa da cozinha. Quando Steven e seus irmãos chegaram da escola, cheios de notícias de treinos de futebol e resultados de provas, enquanto Sônia ignorava suas bonecas, hipnotizada pela nova pulseira brilhante, eu abri a represa. Minhas palavras fluíram, sem controle, automáticas. A sala se encheu com centenas delas, de todas as cores e formas. Na maior parte azuis e afiadas. A dor me derrubou. Nossos corpos têm um mecanismo, um modo de esquecer o trauma físico. Como aconteceu com minhas não memórias da dor do parto, bloqueei tudo associado àquela tarde, tudo a não ser as lágrimas nos olhos de Patrick, o choque, que palavra adequada. No rosto dos meus filhos e os guinchos deliciados de Sônia brincando com o instrumento vermelho. Esta é outra coisa que lembro, o modo como minha menininha levou aquele monstro vermelho aos lábios. Como se o estivesse beijando. Capítulo 14. Finalmente eles vão embora. O reverendo Cal entra em seu Range Rover, os homens do serviço secreto e Thomas vão nos outros carros. Patrick e eu somos deixados na sala com 8 copos vazios marcando os descansos embaixo deles. Nada foi decidido por enquanto. Ele está andando de um lado para outro na sala, o suor fazendo seu cabelo geralmente arrumado com gel se grudar em tufos louros em volta do rosto. Nesse momento, parece menos meu marido e mais um felino enjaulado. Ou talvez um cão selvagem seja a melhor escolha, cães são animais de matilha. Eles não vão tirar o contador de Sônia, digo. Vão. Em algum momento. Pense em como seria se ela aparecesse na escola sem a, não ouse chamar de pulseira. Certo. Contador. Coloco os copos na bandeja usando só o polegar e o indicador, porque não quero tocá-los mais do que o necessário. Apertar a mão do reverendo Cal me deixou com vontade de me esfregar com água sanitária. Você não pode mexer uns pauzinhos? Foi você que disse que era uma troca, então vamos fazer uma troca. Eu trabalho para os filhos da puta, eles deixam minha filha falar. Verei o que posso fazer. Patrick, você é a porra do conselheiro de ciências do presidente. É melhor ser capaz de fazer alguma coisa. Jean. Não me venha com Jean. Bato o copo que estou segurando na bancada e ele se despedaça.
Patrick salta feito uma bala de revólver, tentando estancar o sangue que pinga da minha mão. Não toque em mim. Há um único caco de vidro cravado na carne macia embaixo do polegar. E sangue. Um bocado de sangue. Enquanto a água escorre em cima do ferimento, recuo 30 minutos, de volta a quando o reverendo Cal estava dominando minha sala, me informando sobre os planos para o futuro. Algo estava errado. Talvez fossem os olhos, que não sorriam junto com a boca, ou o padrão das frases. Eram ensaiadas demais, quase treinadas demais na cadência e na entonação equilibradas. Mesmo assim, a hesitação era audível, uma quantidade um pouco exagerada de aie atulhavam seu recital das mudanças, alterações e concessões pretendidas pelo presidente. Não consegui identificar exatamente o momento em que percebi que não confiava nele. E se eles estiverem planejando alguma coisa pior, Patrick? Gritei por cima da água corrente enquanto ele catava os cacos de vidro e os jogava na lixeira. Não me virei para olhar, aqueles cacos se pareciam demais com nosso casamento. Mas nem sempre tinha sido assim. Não se tem 4 filhos por acaso. Ele se junta a mim perto da pia, lava as mãos como só um médico consegue, até os cotovelos, e me olha com ar interrogativo antes de segurar meu pulso. Ainda tem aquele toque gentil. Você quer primeiro a boa ou a má notícia? A boa. Certo. A boa é que você não vai morrer. E a má? Vou pegar meu material de sutura. Pontos. Merda. Quantos? 2 ou 3. Não se preocupe, parece pior do que é. Quando ele volta com sua maleta preta, me serve uma dose de uísque. Aqui. Beba. Vai diminuir a dor. Então me senta na bancada da cozinha e pega o equipamento, pronto para brincar de médico com o talho na minha mão. Tomo um gole longo da bebida forte, e a agulha penetra na minha pele desinfetada sem muita dor. Mesmo assim, não olho, apenas entrego a pinça quando ele pede. Ainda bem que você não estudou enfermagem, amor, diz ele, e há ternura de novo entre nós. Por um instante. Ele dá um nó hábil, corta o excesso de fio e dá um tapinha na minha mão. Aí está, doutora Frankenstein. Nova em folha. O doutor Frankenstein não era a criatura com zíper no pescoço. De qualquer modo, o que você acha? Eles estão planejando alguma coisa ou falaram sério? Não sei, Jean. Jean, de novo. Ele está irritado. Olha, se eu pegar esse trabalho, como saberei se eles não vão, não sei, usar minha pesquisa para promover o mal em todo o mundo? Com um soro anti-afasia? Como? A perda de sangue e o uísque me deixaram tonta. Não confio neles. Certo, então. Ele se serve de uma dose, depois bate com a garrafa na bancada com força suficiente para meus ouvidos doerem. Não pegue o trabalho. A gente cuida do ar-condicionado quando o dinheiro entrar na semana que vem, você pode colocar de novo a porcaria da pulseira e todos voltamos exatamente ao ponto em que estávamos hoje de manhã. Vai se fuder. Ele está com raiva, magoado e frustrado. Mas nada disso justifica as palavras que saem de sua boca em seguida, as que ele jamais poderá retirar, as que cortam mais fundo do que qualquer caco de vidro e me fazem sangrar por inteiro. Quer saber, amor? Acho que era melhor quando você não falava. Continua no próximo vídeo. Deixe seu like para ajudar o canal e aproveite para se inscrever e clicar no sininho e receber os próximos vídeos.